Olá, boa tarde para você. Hoje, nesta segunda-feira, 9 de setembro, o nosso assunto é argumentação. O TV Comunica vai conversar com Sérgio Navega, que é especialista em argumentação e trouxe aqui para nós o seu conhecimento para compartilhar com a gente. Boa tarde, Sérgio. Obrigada pela participação. Boa tarde, obrigado. O internauta deve estar super curioso, assim como eu, e a gente já quer começar sabendo direto o que a gente pode entender por argumentação. A argumentação, na verdade, é um tipo de comunicação, um tipo especial de comunicação, no qual a gente tenta colocar uma alegação, algo, a gente quer declarar algo, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar algumas razões para que as pessoas acreditem nesse algo. Então é diferente de apenas falar sobre algo, né? A gente precisa dizer também por que as pessoas precisam acreditar naquilo que nós falamos. Quer dizer que o grande objetivo é sempre o convencimento. Sim, o grande objetivo, na verdade, é propor uma ideia, uma declaração e depois dar suportes para que as pessoas acreditem nessa ideia, né? Agora, isso acontece quando uma pessoa verbaliza uma resposta, uma ideia, de uma forma mais contínua. Não serve para quem faz monólogos, né? Você faz uma pergunta, a pessoa diz sim, não e acabou. Aí não tem argumentação. Normalmente a argumentação é feita quando você tem um outro lado que às vezes não está bem convencido da história e aí você precisa então elaborar outras alegações para darem suporte a isso que você falou. Então é muito comum que a argumentação aconteça em debates, em momentos onde uma pessoa tem algo a propor e a outra pode não estar ciente desse algo, né? Então é uma coisa que é construída ao longo de um diálogo, né? Agora, a ideia de que ainda não foi possível convencer o outro vem somente da pessoa que tenta convencer ou o interlocutor dá pistas de que esse entendimento ainda não aconteceu? Normalmente é um processo bastante interativo e a gente acaba percebendo quando a outra pessoa ainda não está totalmente segura. O que é mais difícil de perceber é qual das alegações que a gente está dando em suporte da declaração, qual delas é aquela que a pessoa tem dúvida. Então, nesse momento do diálogo, vale realmente perguntar para a outra pessoa por que você ainda está em dúvida desse ponto, qual é a questão que ainda está em aberto. Aí a pessoa diz, olha, esta premissa que você está usando aqui não está me parecendo muito correta. Aí é a hora de você arrumar um novo argumento que tenha esta declaração que você já tinha usado como ponto final e o que suporta ela para chegar lá, né? Para que fique bem claro, Sérgio, o que é premissa? Então, o argumento, na verdade, ele é composto de três partes. Nós temos uma conclusão, ou seria a alegação que a gente quer colocar para a pessoa. Nós temos as premissas, que são declarações que a gente dá em suporte a essa conclusão final, e nós temos a inferência lógica, ou seja, nós temos o fato de que, logicamente, essas premissas dão suporte para a conclusão. Então, são essas três partes que compõem um argumento, né? E isso tudo está dentro do discurso que nós usamos no dia a dia, em qualquer momento? Nem sempre. Na verdade, a maior parte das vezes a gente está elaborando opiniões, dando ideias de sentimentos ou apenas dando intuições que a gente tem. A comunicação informal no dia a dia da gente raramente é argumento. Então, o argumento, na verdade, ele não é uma parte do dia a dia das pessoas. Ele é realmente algo que deve acontecer quando a gente fala algo e o outro lado não está muito bem convencido disso. Então, a gente aí teríamos que colocar as premissas e o raciocínio que nós usamos para chegar nessa conclusão, né? Normalmente, no momento em que um vendedor quer vender um produto, ele usa argumentos. Sim. Na verdade, ele deveria usar mais argumentos. O vendedor, em particular, ele precisa meio que preparar essa estratégia para chegar no cliente, que dificilmente, a não ser que o cliente queira o produto, normalmente o vendedor vai a algum lugar e ele vai tentar convencer o cliente a comprar o produto. Convencimento, então, ou seja, chegar na posição compre este produto, envolve sustentar essa ideia com uma série de premissas. E aí o vendedor tem que elaborar, eu diria, previamente, elaborar quais são as conversas que ele precisa ter com o cliente de forma a suportar a ideia de ele comprar. Não é sempre simples fazer isso, mas é preciso preparação antecipada. Também é importante notar que não significa que o vendedor vai estar preparado para tudo. Ele vai encontrar algum cliente que consegue rebater essas premissas todas. E ele aí, vendedor, não sabe muito bem o que falar. Ele vai ter que ser criativo nessa hora e tentar usar alguma outra coisa nova
talvez até particular daquela situação com o cliente para tentar convencer. Essas premissas, no caso de uma venda, da venda de um produto, podem ser características do produto? Sim, normalmente são ou características do produto, ou são características de preço, condições de pagamento, ou então algo que tenha a ver com a melhoria do serviço do cliente. Às vezes o cliente não sabe bem para que serve aquele produto que está sendo ofertado e o vendedor então tem a obrigação de esclarecer onde esse produto vai melhorar a atividade fim do cliente. Essa é uma premissa importante porque vai fazer o cliente se sentir atendido com esse produto, né? E seria o mesmo que dizer sobre os benefícios daquilo? Sim, mas tentar focar um pouco mais nos benefícios para aquele cliente. Porque a gente sabe que cada cliente, cada consumidor tem a sua particularidade. E às vezes um produto não serve para todo mundo de forma igual. E mesmo que um produto não atenda a diversas características para aquele cliente, pode atender em um particular momento que para os outros não é importante, mas para aquele é importante. Então o vendedor acaba sendo quase que um psicólogo, porque ele precisa entender um pouco mais a atividade fim do cliente e saber qual é a dificuldade, onde o cliente pode ter um problema a ser resolvido. E aí ele vai oferecer o produto como algo que contribui para resolver o caso, né? Você falou em ser psicólogo, aí envolve também ser bom ouvinte, porque se de repente o cliente disser alguma coisa que faça parte do cenário dele, do dia a dia dele, o vendedor pode usar isso para reforçar ainda mais a premissa. Pelo menos duas vantagens vêm disso. Vem o fato dele ouvir o cliente e saber que aquele cliente tem esse problema e, portanto, ele vai direcionar a argumentação dele para atender aquela dificuldade. E o fato também dele aprender que naquela região de negócios, essa premissa pode ser importante. E aí ele pode usar isso em outros clientes com o mesmo perfil. Então, é dupla a vantagem de quem faz isso, né? De quem vira esse psicólogo, né? Aí ele adapta esse conteúdo dos argumentos, das premissas para outras realidades. Exatamente. Isso é o que, eu diria, torna um vendedor especialista. É aquele que consegue entender quais são os pontos relevantes. Não adianta simplesmente o vendedor dizer, olha, isso aqui é um produto bom, você precisa ter isso. Você precisa ter isso é uma declaração, é a conclusão de um argumento. Falta você colocar uma série de premissas que digam por que eu preciso disso. Esse é que é o passo-chave. Se você consegue montar um bom argumento com essas premissas todas, indicando que você realmente precisa desse produto, você tem uma venda, a não ser que o cliente não tenha dinheiro, né? Você tem uma venda feita. Quer dizer que isso não passa perto da opinião, porque tem vendedor que diz, pode levar, por exemplo, em loja de roupa feminina, leva essa blusa, você ficou tão bem na blusa, mas essa é uma opinião da vendedora, que de repente nem é verdadeira, ela só está forçando a barra para vender. Exatamente. Normalmente acaba acontecendo isso. A gente sabe que as opiniões podem ser válidas num certo momento, quando você realmente está em dúvida acerca de algum aspecto estético, se for o caso, né? Mas sempre a gente tem que acolher isso como opinião. Quando é a questão de argumento, aí você precisa mais do que simplesmente opinião. Você precisa realmente de razões sólidas para acreditar naquilo que está sendo oferecido, né? Ainda mais quando você não conhece verdadeiramente quem está dando a opinião e não confia na opinião dessa pessoa, até por não ter familiaridade com ela. O argumento, então, vence esse debate, porque ele convence por si só, sem precisar estar baseado numa opinião. É isso? O argumento ideal é aquele que não importa quem esteja falando ele tem o poder de convencimento. Você pode ter argumentos falados por quem é inimigo da conclusão, portanto seria até quase um contrassenso, mas um inimigo da conclusão que está sendo oferecida pode elaborar um argumento válido. Então o argumento é algo que está destacado da posição individual da pessoa. A pessoa pode ser favorável ou contrária, e isto tem um pouco a ver com a questão de honestidade intelectual. Quando a pessoa oferece um argumento ou considera um argumento que é falado, a pessoa precisa entender que é preciso ter um distanciamento pessoal daquilo que o argumento está concluindo. O argumento ele é independente dessa característica pessoal, até mesmo de crença da pessoa, né? Ele precisa reconhecer que existe um nível fora dessa vontade pessoal, né? Você falou que o argumento independe da pessoa. Vamos imaginar, então, duas pessoas diferentes que estejam na mídia, que tenham destaque. Uma já é bem conhecida na mídia, então ela pode dar uma opinião que, dependendo da honestidade intelectual dela, da imagem que ela tem, ela pode convencer.
e a outra que não é tão conhecida, ela vai ter que argumentar com mais força. Seria essa a diferença, Sérgio? Infelizmente é. Infelizmente. E é fácil de ver por que é infelizmente. Na verdade, se todos nós tivéssemos um filtro com relação a essa questão da fama ou do jeito que uma pessoa é conhecida, nós saberíamos avaliar apenas a essência do argumento, que pode ser até melhor naquele que é desconhecido do público, né? Mas, infelizmente, isso acontece naturalmente não só com artistas, mas com políticos, com qualquer pessoa de personalidade pública conhecida. Esses argumentos acabam levando junto um peso da pessoa que está falando. E isto, na verdade, não é bem útil, não é bem devido, porque realmente, não preciso nem citar exemplos, é fácil você encontrar pessoas de bastante exposição pública e que falam barbaridades notórias, né? E de repente uma pessoa simples, um repórter entrevistando uma pessoa simples na rua, a pessoa quase nem sabendo falar português direito, consegue elaborar uma linha de raciocínio muito forte. Que cria uma identificação muito grande com o telespectador, inclusive. Cria imediatamente, não só por ser uma pessoa simples e sem informação, mas porque consegue fazer algo com um sentido lógico e premissa sustentando a conclusão, que chega a ser quase comovente pela força que isso tem. Então, na verdade, nesses dois casos, tanto da pessoa simples que faz um argumento bom, quanto da pessoa de exposição pública que não faz um argumento bom, a gente tem que olhar, na verdade, para a essência do argumento, para ver se realmente o que está falado lá tem sentido, está dentro dessa correção do que é um bom argumento, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo, pelo menos no Brasil, tem condições de fazer essa avaliação. E isso requer uma série de vivências, né? De bagagem cultural, enfim, social, para que a pessoa possa analisar o conteúdo daquilo que o outro fala, comprar ou não a ideia, né? O que a gente vê que acontece nesses casos é quando envolve a política. Exatamente. Infelizmente, também isso é uma questão de educação. Quando as pessoas falam da importância da educação, na verdade isso não é uma retórica vazia. A educação, em vários níveis, ela é fundamental para a formação de pessoas que tenham condição de saber avaliar essas declarações, né? Essas coisas que são despejadas em nosso colo, né? Então, esse é um ponto que é importantíssimo. Entender o que é argumentação pode não resolver 100% dos casos, né? Até quem é especialista em argumentação ocasionalmente cai vítima de uma exposição que tenha, digamos, muita luz e pouco conteúdo. Às vezes a gente cai também nessa, né? Mas é preciso que a gente tenha internamente uma noção do que é realmente a validade do argumento, e isto é uma coisa que envolve educação mesmo, né? Sérgio Navega, para que o internauta tenha bastante certeza do que você está expondo aqui, possa aprender bastante com isso, a dica seria, então, sempre questionar uma argumentação? Mesmo que não verbalmente, mas ficar ali analisando, matutando, o que ele está querendo me dizer, qual é a intenção dele, qual é o objetivo dessa fala. Exatamente. Isso valeria a pena? Vale a pena, e aí é onde a gente encosta a argumentação com outro assunto que é bastante próximo, que é o pensamento crítico. Pensamento crítico, na verdade, é uma forma interna, interior, que a pessoa tem de efetuar uma avaliação dos argumentos que ela está recebendo. E quando eu digo argumentos que ela está recebendo, significa até mesmo argumentos que a própria pessoa está desenvolvendo. Então, isto é uma autorreflexão, até mesmo do que você está achando que é. Questionar a mente? Questionar a si mesmo ao que você está pensando. Esse questionamento, então, envolve, na maior parte das vezes, envolve declarações de terceiros, né? Exposições de jornal, a mídia em geral. Mas, às vezes, você é vítima de um pensamento, de uma crença, de uma ideia, e você precisa refletir para ver se isso está suportado realmente por algumas premissas boas. Ou se é só uma hipótese. Ou se é só uma hipótese, mesmo que seja uma hipótese queridinha. Tá? Porque, na verdade, uma hipótese daquelas que nos faz sentir bem pode ser verdadeira, pode ser falsa. Ela pode ser enganosa, né? Exatamente. Ser um instrumento de autossabotagem. Exatamente. E esse é o perigo maior, porque se é uma hipótese que você gosta
e ela é falsa, você está usando uma falsidade para suportar algo que você... Obviamente não estou falando no sentido de gosto, né? Gosto não se discute, né? Eu, por exemplo, gosto de salmão grelhado, tem pessoas que não gostam disso. Então, gosto é uma coisa especial. Agora, se alguém for falar acerca das propriedades nutricionais do salmão, eu gosto de salmão, eu vou, obviamente, dizer que salmão é bom para a saúde porque tem ômega 3. E alguém que vá falar de uma picanha gordurosa, vai falar do gosto que ela tem para a picanha gordurosa e até mesmo de um ou outro benefício que a gordura saturada em pequenas quantidades pode ter. Então, aí é a hora de argumento. Aí é a hora em que a gente vai deixar de lado um pouco as nossas preferências para entrar realmente no cerne da questão. E é no momento desse em que a pessoa está aberta para ouvir o outro, os argumentos dos outros, que ela pode aprender, não é isso? Exatamente. Eu diria que a maior parte do aprendizado ocorre justamente quando você estabelece com as outras pessoas um diálogo argumentativo sadio. Existe o não sadio, que eu falo já já, mas o sadio é aquele na qual você ouve o que a outra pessoa fala, solicita esclarecimentos para que você se convença daquilo, a outra pessoa estabelece esses convencimentos e você acata essa ideia ou tem alguma dúvida. Você pode voltar e questionar uma das premissas e esse diálogo vai andando de uma forma interativa. Isto faz normalmente o benefício maior que dá, as duas pessoas saem maiores do debate. Não é uma coisa onde uma despeja conhecimento na outra, né? Isso acontece muito em salas de aula, onde realmente o professor está despejando, entre aspas, conhecimento nas crianças, né? Mas isso costuma acontecer em situações onde o conhecimento das pessoas é parecido, mas uma não tem ciência inteiramente do que a outra conhece. Esse é o momento que as duas crescem, quando os argumentos vão se sucedendo de uma forma sadia, né? É uma troca e o resultado é construtivo para os dois. Para os dois. Agora, quando há resistência de um dos lados para obter aquele conteúdo, aí dá briga. Da briga. Aí a gente parte da discussão para chegar na discussão. Isso, obviamente, nos leva aos diversos momentos em que há discussão, né? Até dentro de casa, mas fora de casa também. E costuma acontecer quando existe um fator que é mais ou menos incontrolável, que é o fator emocional. O fator emocional, quando entra na jogada da argumentação, torna os argumentos falhos em diversos sentidos. É aí que se cometem os problemas de argumentos, que são chamados de falácias, né? Apelo à emoção é um deles, né? Então, na verdade, o que se deve fazer é buscar uma forma de estabelecer um diálogo sadio. Quando o diálogo não é sadio, normalmente ele se caminha para um impasse onde um dos dois lados vai sair insultado, se não os dois, e a coisa, na melhor das hipóteses, sai para um terminar de conversa rancoroso, né? E não é isso o que deveria acontecer. Deveria acontecer um término mais suave e um avanço para um lado mais da verdade, né? Você recomenda, então, que no caso de uma falácia por parte de um dos interlocutores, o outro não compre a ideia e Sim. use o equilíbrio emocional para conseguir se sair bem desse desafio? Exato. É uma situação complexa, eu diria que requer um pouco de cuidado. A pessoa fala para você algo que você percebe que é naturalmente falacioso. A primeira reação que a gente tem é simplesmente detonar com o argumento da pessoa, dizendo, olha, isso aqui é falacioso. Ou seja, se nós formos, digamos, muito radicais na interpretação, nós podemos estar até com a razão, mas ao ser muito fortes e muito radicais, nós poderemos provocar uma reação emocional do outro lado. E o outro lado pode deixar de ficar próximo de nos atender e revisar as suas ideias. Então, nesse caso, o que a gente deve fazer é ter um pouco mais de polimento e chegar ao fato de dizer, olha, essa premissa é inaceitável, de uma maneira um pouco mais suave, mais sutil, às vezes até mesmo compondo um argumento paralelo que usa aquela premissa e que é claramente uma falsidade. Aí o outro lado vai perceber, não, realmente isso não está certo, e aí o diálogo ele flui. O que a gente tem que fazer quando existe essa troca argumentativa é evitar os impasses que sejam danosos para a comunicação. Isso envolve aquela famosa expressão inteligência emocional mesmo. Agora, muitas vezes a verbalização de uma falácia é proposital.
um dos interlocutores joga uma mentira, um equívoco de propósito só para ver a reação do outro. Infelizmente, é a maior parte das vezes em que as discussões entram num certo nível de exacerbação, as falácias começam a se multiplicar de uma forma intensa. E aí, realmente, se você for analisar posteriormente o diálogo escrito, você consegue detectar inúmeras falácias, uma atrás da outra, aí dos dois lados mesmo, né? Não só do primeiro. Mas o aspecto de se usar a falácia como defesa é espontâneo, é natural. E aí fica mais claro esse fator que se você detonar essa falácia, vai aumentar mais ainda o nível de exacerbação do outro lado. Então é preciso sempre tentar reduzir um pouco esse conflito para fazer a coisa fluir de uma maneira mais tranquila, né? Isso acontece bastante nos debates na época de eleição, nos debates na televisão. A gente percebe muito isso. Acho que as estratégias até são pensadas para isso, para desestabilizar o outro lado. Então a pessoa joga uma falácia, o candidato fica nervoso e as pessoas costumam dizer que o povo gosta de ver o circo pegar fogo. Mas será que é isso mesmo, Sérgio? Porque se a pessoa demonstra esse nível de inteligência emocional interessante, ela não sai ganhando? A imagem dela não sai ganhando? Sairia ganhando 1000%. Mas não é isso que acontece. E o outro lado, quando o outro lado usa falácias no sentido de irritar, ele na verdade está tentando realmente provocar o descontrole do outro lado, mesmo que o outro lado esteja com a razão. Isso costuma acontecer em debates políticos justamente porque, nesse caso, um descontrole num debate demonstra inabilidade para tocar, governar, né, e isso é complicadíssimo. Então, num debate, vale muito mais a pena, ao ser atacado, jogar lá para baixo o nível de tensão, em vez de reagir, e dizer assim, não, vamos analisar isso de uma outra maneira, e aí elaborar um contra-argumento mais adequado. Aí o outro lado que provocou o problema vai se sentir afetado, né? Uma estratégia também poderia ser não revidar em cima daquilo que foi proposto pelo interlocutor, mas tentar levar para um outro caminho. Exato. Pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia, a não ser que o tema em questão seja realmente esse ponto. O que costuma acontecer é o seguinte, normalmente quando alguém se defende de um argumento é bom, e essa pessoa tenta se defender do argumento, essa pessoa cria um novo argumento usando uma outra conclusão que é fatalmente agressora com relação àquela outra pessoa, e isso faz com que o argumento original fique intocado. Então, isso é uma tática muito comum, em política principalmente, né? Em advocacia também, em discussões de advogados. Então, repetindo a coisa, alguém fala um argumento matador, você pega esse argumento e, em vez de responder ou até mesmo de concordar, você tem razão, esta pessoa pega e elabora um novo argumento no qual o outro lado, o oponente, é atacado duramente. Aí o outro lado vai se sentir afetado porque está sendo atacado e vai deixar de explorar aquele argumento original. É uma tática muito ruim mesmo, né? É uma maneira de desviar do assunto principal. Exatamente. Então, essa pessoa que fez essa jogada, esse drible, né, ela conseguiu irritar o oponente e evitar de reconhecer que fez um argumento ruim, né? Agora, Sérgio, como especialista de argumentação, eu queria aproveitar aqui e explorar um pouquinho mais o seu conhecimento para mostrar para o internauta de que forma ele pode ficar mais esperto, ter uma percepção maior em relação à possível manipulação que ele recebe de qualquer canal de mídia ou mesmo numa conversa pessoal com alguém da família, um amigo, um chefe, um colega de trabalho, para que ele não entre, não caia nessa de vítima de manipulação. O principal cuidado, eu diria que primeiro ponto, reconhecer exatamente o que está sendo alegado. Normalmente as coisas são faladas e no meio de várias frases a gente precisa pensar exatamente qual é o ponto que está sendo colocado como importante, a conclusão. Tendo extraído bem diretamente essa conclusão, nós devemos ir à cata, à busca das premissas, ou seja, daquelas informações que dão suporte para a conclusão. Às vezes elas não existem. Às vezes, se você pegar essa laranja e espremer, você vai ver a conclusão bastante nítida, mas não vai ver as premissas. Então, isso não é um argumento, é uma opinião, é uma declaração, é uma exposição.
O argumento em si é aquele onde você detecta a conclusão e onde você consegue perceber as premissas que dão suporte. Então, num artigo de jornal, um artigo de revista, posts de internet, qualquer coisa que você leia e que tenha alguma finalidade séria, né, que não seja apenas uma brincadeira, é preciso reconhecer onde está a conclusão e onde estão os suportes dessa conclusão. Isso me faz lembrar um post, já que você falou em publicações na internet, que outro dia eu vi no Facebook, que era algo do tipo que comer chocolate é como comer salada, porque chocolate vem do cacau, cacau é uma planta que tem uma folha e folha é salada. Quer dizer, não é um argumento sólido, né? Não, é exatamente é uma das falácias típicas, né? Só como exemplo nessa mesma linha, né, que é chamada aceitabilidade das premissas, tem um argumento risível, que é o seguinte: todo alimento ou mata ou engorda. Agrião não mata. Comer agrião não mata. Portanto, comer agrião engorda. Não é verdade. Na verdade, esse é um argumento que ele é válido, ou seja, se você aceitar as premissas, você é obrigado a aceitar a conclusão, mas ele é estranho. Por que ele é estranho? Porque uma das premissas, todo alimento ou mata ou engorda, é inaceitável. Essa premissa não dá para a gente aceitar. Então, muitas vezes o que costuma acontecer nessas brincadeiras, aí o caso realmente é brincadeira, né? É justamente o fato de que você coloca premissas absurdas, né? Inaceitáveis, e pode delas derivar uma verdade lógica. Essa verdade lógica decorre das premissas. Portanto, o argumento é válido, mas ele não é aceitável por causa do problema das premissas, né? Muitas vezes é daí que vem os boatos? Os boatos costumam acontecer justamente por causa de uma força que se dá a uma exposição, né, uma explicação, uma ideia, né, e de repente essa ideia faz algum sentido se você levar em conta o momento social, outra pessoa que disse que ouviu algo parecido, e de repente essa que ouviu algo parecido já tinha ouvido o primeiro boato e deu uma pequena mudada. Então o boato realmente é o caso típico para se aplicar a pensamento crítico. Boato é aquilo que vai circulando, vai ampliando, aumentando, com a velocidade agora da internet, qualquer coisa em poucos momentos, né, torna-se viral, e esse fato exige do internauta, quando vai tomar atitudes sérias, né, quando vai se divertir, não, o negócio é se divertir, mas quando vai tomar alguma atitude séria, perante o que vem de informação da internet, é essencial ter o pensamento crítico ligado. Será que esta informação é verdadeira? Será que isso aqui vai afetar realmente? Onde estão os suportes disso? Será que isso não é só um disque-disque? É importante ter isso em mente, né? Isso é muito comum naquelas publicações em que a pessoa coloca uma foto, muitas vezes de uma criança, diz que ela tem uma doença, está precisando de ajuda, e aí vira uma corrente. Quer dizer, como questionar? Porque eu também tenho a impressão de que se a pessoa questiona tudo, ela fica tão cético que ela não acredita em mais nada. E no momento em que realmente a demanda é verdadeira, ela não acredita. Como fazer para diferenciar isso? É relativamente complicado e eu diria que esse é o maior malefício dos boatos ou das grandes coisas que são feitas de forma errônea aí. É o fato de você efetivamente ter casos sérios, reais, mas que estão em um mundo cheio de casos fictícios. Então, esse é o momento em que, se a pessoa está sentindo fortemente uma vontade de colaborar e de ajudar aquela criança ou aquela situação, a única forma de realmente conseguir fazer isso é investigar criticamente todas as circunstâncias por trás. Ou mandar um e-mail dizendo, escuta, me dê alguns detalhes a mais sobre isso, ou buscar em outras fontes. Se é um caso muito particular, muito raro de doença, pode ser que já tenha sido publicado em algum noticiário. Então, obter suportes para essa ideia. Aí sim, isso costuma acontecer principalmente com essas coisas que agora já são raras, mas acontecem. E você receber pelo correio aquela cartinha, ajude X, entidade X ou Y tal. Nós, como seres humanos, nós temos uma espécie de obrigação de executar alguma atitude de benevolência, de auxílio ao próximo. Nós não podemos nos furtar de fazer isso. Mas também nós não podemos alimentar o engano. Então, para fazer isso, a gente tem que ter a ideia de quais são as entidades realmente sérias, aquelas que têm uma divulgação, aquelas que têm um endereço físico, que têm uma publicidade falando sobre isso, e aí sim você concentra forças e investe em ajudar aquela entidade em particular.
Essa é uma forma de você não se sentir tolhido de ajudar os outros, né? Então envolve uma busca crítica da veracidade da informação. Tolhido e tolo, né? Porque Sim. às vezes realmente vem lá um boleto. Quem vai sim. duvidar de um boleto? E qualquer um pode fazer um boleto no site do banco. Exatamente. Eu recebo vários boletos de entidades fictícias ou entidades até que são reais, mas cuja obrigatoriedade não existe de pagamento. Então isso a gente sabe que nós estamos num local no mundo, né? No assim. mundo dos espertos, ou do que se julgam espertos. Exatamente. Bom, a gente já está na metade do programa, vamos fazer um intervalo. O TV Comunica volta daqui a pouco com mais um pouco desse assunto. Vamos explorar mais um pouco do Sérgio Navega sobre argumentação. Até já. Boa tarde, dona. O senhor poderia me ver 2 quilos de alcatra, por favor? Pois não. Não vai perguntar se é friboi? Ah, moço, só que tem uma coisa. Eu gostaria de saber se ela é friboi. Ah, dona, faça-me o favor. Tanto faz se é friboi se não é. Carne é carne em qualquer lugar. Mas, meu amigo, é que eu vi na televisão que a gente tem que perguntar se ela é friboi ou não. Ai, dona, eu também vi na televisão que por onde o seu Sidney da Ultrafarma passa, os preços ficam pequenininho desse tamanho. Nem por isso eu baixei o preço das minhas carnes aqui no açougue. Aliás, se aquele velho filho de uma mãe passar aqui, eu furo ele de cima a baixo. Olha aqui, meu amigo, se não for friboi, eu não levo. Ô, dona, a senhora vai no McDonald's? Vou. Por acaso, quando a senhora chega lá, a senhora pergunta se a carne que eles fazem lá no hambúrguer é de minhoca ou é friboi? Claro que não. Pois então... A senhora tá vendo isso daqui? Sim, tô. Daí? Pois é, isso é uma vaca. O senhor está me ofendendo, faça-me Desculpe, favor. Isso daqui é uma vaca? É uma vaca. Na China, na Indonésia, na Índia, até lá onde ela é sagrada, vaca é vaca em qualquer lugar do mundo. Então tanto faz se é friboi ou se não é. Bom, pelo visto, eu já vi que aqui não tem friboi. Ô dona, quando a senhora casou com seu marido, a senhora perguntou se a linguiça dele era friboi? Claro que não. Pois então, se o seu marido soubesse do passado da senhora, ele tinha casado com a senhora? Hã? Não. Pois então, tanto faz se é friboi ou se não é. Vai levar ou não vai? Meu amigo, Sim. faz um favor pra mim. Pois não. Vai pra puta que te pariu. Você tem ou não tem friboi? Só tem o Pepsi, pode ser? A gente precisa ver o que a gente vai fazer com esse Oi, vídeo. boa noite. Não tem mais condição de Aqui ficar que é o desse Love jeito. Drinks, Não garota pode. sexy? Outro dia, você já viu? É aqui Você já mesmo. viu? Nessa segunda parte do TV Comunica, você já sabe, o assunto é argumentação. E eu quero perguntar para o Sérgio Navega, que é o nosso entrevistado de hoje, a respeito do que mais pode ser considerado instrumento para argumentação, se é que a gente pode chamar assim. O verbo, a fala, é argumentação. Agora, a roupa que a pessoa veste, por exemplo, pode servir para argumentar, para convencer? Em termos rigorosos, não, porque o argumento ele tem que sobreviver independente de quem fala. Mas nós precisamos lembrar que nós somos humanos, ou seja, nós temos uma avaliação das pessoas, do que as pessoas falam, que transcendem um pouco aquilo exatamente que as pessoas falam. De repente, a forma como ela fala, a forma como ela se veste ou como se apresenta, tem um certo peso em algo que a gente pode dizer acerca da credibilidade do que está sendo proposto como premissa, por exemplo. Mas em termos rigorosos, isso teoricamente, não deveria afetar a argumentação. A argumentação ela é independente de quem fala. Mas a gente sabe que com o tempo a gente precisa ganhar um certo nível de empatia com quem a gente está falando. Isso é uma das características do humano, né, do ser humano. E essa empatia envolve realmente em fazer uma proximidade, de se aproximar com quem está recebendo a nossa informação. E esse é um ponto que muitos políticos fatalmente esquecem, né? Quando eles falam de uma maneira erudita ou assim, muito prolixa, sofisticada, essa coisa toda acaba, de certa forma, distanciando. Pode atrair aqueles que não têm uma noção muito grande de que
essa erudição ou essa sofisticação não tem valor realmente na prática. Mas o que deveria aparentar é que a erudição gratuita, ou seja, a pessoa super bem vestida, extremamente bem faladora, mas falando abobrinhas, no final das contas é a abobrinha que ela está falando. Né? Precisa perceber isso, não deixar que você considere aquela máscara irreal, né? A avaliação fundamental do argumento envolve, até em fazer um exercício que não é fácil de fazer, tá? Mas ao alguém estar oferecendo um argumento, desconsiderar todos os aspectos físicos, estéticos e de retórica e de oratória e pensar que é uma planta falando aquilo. Se aquilo falado por uma planta tem sentido, então você pode comprar o argumento. Realmente não deve ser muito fácil. Não é imaginar fácil. que o outro é uma planta. Não é, principalmente porque desafio. é um desafio. Não é porque as pessoas sabem disso e, na verdade, é como eu falei, é uma questão que faz parte do humano, né? Nós queremos fazer algo que nos aproxime das pessoas, né? Aliás, tem uma série de pesquisas em relação à neurociência que diz que quanto mais nós nos aproximamos das outras pessoas, mais nós temos alguns desempenhos hormonais satisfatórios para nós. Não é só para quem recebe a informação, mas para quem fala também, não é? Então, isso é uma coisa útil em todos os sentidos. O que a gente precisa, na verdade, é tentar, nos casos de argumentos realmente importantes que vão afetar ou a nossa vida ou a vida de alguém próximo da gente, saber avaliar se aquilo está sendo falado de uma forma sustentada artificialmente pela retórica ou não, né? A gente sabe, tem muitas pessoas assim na mídia, que a imprensa explora, que muita gente passa tanta credibilidade pela história que construiu, que qualquer coisa que a pessoa falar, dá a impressão que qualquer produto que colocar na mão dela, ela vai vender. Muitos até se tornam garotos propaganda por conta disso. Mas o grande desafio, acho que está na manutenção dessa imagem positiva, né? Porque a qualquer deslize, tudo aquilo que nós imaginávamos se desconstrói. Eu diria que esse é um dos pesadelos dos marqueteiros, porque eles têm que obrigatoriamente escolher um garoto propaganda que pode estar em alvoroço, né, no mundo atual, e de repente você coloca ele para uma campanha publicitária e mais à frente esse garoto propaganda tropeça, faz alguma barbaridade, faz alguma coisa. Ele leva o produto junto. Eu não me lembro agora, mas tiveram vários casos recentes de coisas desse gênero, né? Então, isso é um perigo, né? Na verdade, é um risco que se corre quando se tenta atrelar uma imagem boa de um produto a uma pessoa física que tem os seus vais e não vais, né? Quer dizer, tem as suas idas e vindas, né? Então, é um risco que se corre, né? A história que eu considero mais produtiva na propaganda brasileira é do Bombril, o garoto propaganda Carlos Moreno. Eu tenho a impressão que 30 anos atrás, quando a Bombril fechou com ele, não deve ter orientado, olha, leve uma vida regrada, não dê escândalos, porque afinal de contas você é a nossa marca. Não deve ter tido esse acordo, mas foi muita sorte ou merecimento que ele tenha tido uma vida tão positiva. Né? Nunca ouvimos nenhum escândalo e agora continua, mesmo tendo sido dispensado, vamos falar assim bem grosseiramente, da marca, já conseguiu uma outra tão boa, né? E compare isso com, de repente, contratar um humorista, né? Para fazer propaganda de algum produto. Quer dizer, humoristas normalmente eles já se envolvem por vocação da profissão, já se envolvem em encrencas, né? Então, contratar um humorista, a não ser que o seu produto realmente esteja à procura de fazer barulho mesmo, né? Aí um escândalo com o garoto propaganda pode até ser útil, né? Mas normalmente é pernicioso isso, e então é um risco, infelizmente, para a profissão dos humoristas, não é muito fácil optar por eles, né? Isso afeta a credibilidade. E veja que não deveria, né? Não deveria se fosse um argumento, mas aí que está, a propaganda não é um argumento. A propaganda envolve em fazer despertar emoções nas pessoas que façam elas adquirir o produto meio que independente das condições, né? Principalmente o caso de moda, né? A moda feminina, ou sei lá, mesmo joalheria ou perfumes, qualquer coisa orientado a aspectos privados da pessoa, né? De exposição, são altamente dependentes dessa forma de comunicar e não tanto de argumentos, né? Já é diferente um carro. Um carro já envolve um pouco também de postura e tudo mais, mas aí vale a pena saber custos,
segurança, são outros detalhes que aí envolvem argumentação sólida. Né? Você falou dos humoristas, e principalmente os que têm uma veia política bem apurada, realmente se envolvem em polêmicas, né? E nisso se misturam também as opiniões, porque de repente a opinião de um humorista sobre uma ação de um político, ou sobre o político em si, e que seja preconceituosa, vamos dizer assim, pode detonar a polêmica. E o argumento acaba não convencendo quem tenta ficar livre daquele preconceito, não é? Essa é uma coisa que precisa ficar bem clara. Se é uma coisa que eu realmente gosto é de ver programas de humorismo, principalmente com o YouTube, tem diversos talentos, não só os antigos, mas os novos surgindo por aí. Eu curto muito isso. Por mais que a gente tenha afeição para o humor de um certo humorista, quando esse humorista sai da área, da seara dele e vai falar algo, digamos, do mundo real, que envolve um ponto real da realidade, ou mesmo político, ou de qualquer outra coisa, nós precisamos novamente ligar o botão do pensamento crítico. Então, é algo que a gente precisa ter consciente. Nós temos que ter um interruptor no qual a gente desliga quando está ouvindo a piada dele e a gente liga quando está avaliando algo que tem implicação maior na sociedade, né? Para fazer isso, foi interessante você falar, ligar o botão do pensamento crítico. Precisa ser uma coisa contínua, né? Para que a pessoa exercite isso, passe a fazer isso constantemente, sem se tornar cética de novo, né? Senão ela não vai acreditar em nada nem ninguém, mas para poder avaliar se não está virando uma vítima de manipulação, né? Nós todos temos um pouco disso. É um detalhinho mental lá que muitas vezes a gente acaba desprezando, né? Mas é um sinalzinho que vem lá do inconsciente dizendo isso aqui está me parecendo um pouco estranho. Se essa ideia de que isso está me parecendo um pouco estranho for afogada por causa da ideia boa que nós temos de quem está falando isso é malefício, isso não é bom. O que é bom esse negócio está me parecendo estranho, deixe eu buscar informações que sejam favoráveis ou não a isso. Vou investigar. Vou investigar, porque isso é um assunto sério e eu preciso ter isso bem estabelecido. Então, esse é o ligar o pensamento crítico. Não importa quem esteja falando. Pode ser a pessoa que você mais admire. Se é uma informação que não bate bem com a sua intuição desse assunto, vale ligar o pensamento crítico para ir buscar algo que dê suporte a isso. E pelo imediatismo da internet, Sérgio, isso não tem acontecido tanto, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas replicam e compartilham informações que elas não têm nem noção se são verdadeiras e, vez ou outra, a gente vê desmentidos de histórias que não aconteceram e as pessoas caíram na cilada. Caíram na cilada. É o fenômeno do viral. Se isso já era uma coisa complexa no passado, hoje em dia é multiplicado por 1000, porque realmente o fenômeno do viral é impressionante. Uma pequena mentirazinha vira um boato e depois vira algo crível e depois isso aos milhões espalhado por aí e são milhões de pessoas acreditando porque o fato de saber que todos os colegas dele já viram e meio que dão aval a isso, parece que sustenta essa informação e é tudo falso. Então, esse é um problema. O viral, essas informações virais, as informações rápidas, elas precisam ser encaradas como algo que merecem uma investigação crítica. Principalmente, como eu disse, se forem algo relevante para a sociedade. Se for piada ou se for algo humoroso, uma situação, um fato, um evento, uma coisa estranha, mesmo que seja falso, tudo bem, é algo para divertir. Mas se for algo relevante, algo que afete a sociedade de alguma maneira ou afete a vida pessoal da gente, é preciso fazer essa investigação crítica. E às vezes não precisa do viral, às vezes mesmo no pessoal é importante fazer essa avaliação. Isso me fez lembrar aquele caso famoso que aconteceu na década de 90 da Escola Base de São Paulo, que até fechou por conta de declarações de um delegado que foram compradas fielmente pela imprensa e que detonaram no fechamento da escola, né? Me lembro na época que um jornal de São Paulo não publicou, não entrou nessa onda, porque o editor teria acreditado que aquilo não tinha cabimento. Então, é percepção, é intuição, além da investigação, né, Sérgio? Acho que envolve também um pouco de um sexto sentido que a pessoa tem de falar, essa declaração, eu não estou acreditando nela. Isso é bastante complexo e você vê que nesse caso em particular, o malefício foi grande porque a fonte dessas informações foram jornais que compraram a história. Então, você abre o jornal e lê algo dizendo
especificamente desse caso da escola base, fica difícil você estabelecer uma linha crítica naquele momento. Então, você, como leitor, acaba comprando também. Então, o mal está feito. Nesse caso, o mal está feito. Isso costuma acontecer quando os casos são complexos ou quando existe um desvio de informação que ainda não está muito bem revelado. Caso super recente, que nós ainda não podemos estabelecer uma afirmação verdadeira e correta, é o caso do menino que matou a família toda, os avós e tudo mais. Tudo parece que está tendendo... teria matado, né? Que teria matado, Tudo está tendendo, parece que é apontando o dedo para a influência realmente do menino ter cometido esses crimes. Mas ainda existem certos pontos a serem esclarecidos. Então, nesse momento é que é preciso usar o pensamento crítico. O pensamento crítico vai dizer o seguinte: é tão vastamente incomum o fato de uma criança de 13 anos conseguir assassinar de forma calculada todas essas pessoas, que é preciso um suporte evidencial, de evidências muito forte para dizer que foi isso realmente. No final das contas, pode ser que seja realmente isso, mas nós precisamos ficar sempre reavaliando essas coisas. E eu acho que o que atrapalha muito essa conclusão fiel são as especulações. Especulação é tudo vazio, não tem base em nada. E as especulações, elas são originárias de sentimentos das pessoas, de algumas pessoas. O sentimento as pessoas têm, não tem como limitar isso. Exposição dos sentimentos também é uma coisa que não vale a pena limitar. O que é preciso é entender que exposições de sentimentos, quando a gente ouve isso, não pode ter tanto peso quanto os argumentos e as evidências para avaliar a real história. Então, aí é que entra novamente o pensamento crítico, que é para avaliar quando essa situação que está sendo apontada por, olha, aquele camarada acha que é assim, aquele outro acha também que é assim, então são suspeitas, são intuições. Nós temos que observar tudo isso como algo paralelo à força das evidências. Evidência é o que realmente vai dizer o que aconteceu efetivamente, né? Você está querendo dizer, então, que as pessoas têm que tentar exercitar um balanceamento entre o emocional e o racional? Sim. Eu diria que nós humanos, nós seres humanos, nós temos um encargo que a maioria dos outros animais, eu diria, talvez nenhum outro animal tenha. Nós temos um encargo muito, muito grave, que é esse balanceamento entre racional e emocional. No final das contas, nós somos seres emocionais. Lá no ímpeto, no âmago, nós somos seres emocionais, como os primatas, como os cachorros, como os gatos, como os passarinhos. Nós temos algo de comum com todos esses animais. E em cima disso, nós temos uma camada racional. E às vezes existe uma forte briga entre esses dois. Esse é o momento em que realmente qualquer pessoa pode enfrentar situações dramáticas, que é essa luta entre racional e emocional. Então, durante uma exposição onde a gente está avaliando argumentos, coisas realmente sérias, nós temos que aquietar um pouco a emoção, um pouco, e deixar o racional trabalhar mais fortemente. Nós não podemos aquietar totalmente o emocional, porque às vezes as decisões que a gente vai tomar com relação ao argumento dependem de uma avaliação emocional, podem afetar outras pessoas, podem afetar as nossas emoções, as emoções de quem está conosco, né? Mas o emocional não pode ser aquele que vai dar as cartas. O emocional tem que ser contentado com o que o racional for fornecendo. Na verdade é uma briga, mas é onde o racional tem que de alguma forma mostrar para o emocional, olha, esse aqui é um caminho melhor. Você está querendo dizer então que quem tem um lado emocional mais apurado tende a ser mais vulnerável, mais manipulado? Pode ser que quem seja extremamente emocional pode ser mais manipulado quando o outro lado sabe reconhecer isso. Então, isso é uma coisa que durante a argumentação é algo que eu realmente recomendo fortemente. Quem conhece a argumentação, quem sabe como convencer os outros, precisa avaliar direitinho o lado emocional do ouvinte para não abusar. Porque se você reconhece uma fraqueza emocional do outro lado e você direciona os seus argumentos para usar esse lado emocional, você está sendo quase cruel, né? Então, esse é o lado em que o bom argumentador precisa reconhecer. Existe um limite dos argumentos. É quando dar o argumento, ganhar a discussão, tem mais mal do que perder. Isso envolve um pouco de sabedoria. A pessoa que
argumenta bem, o que pensa logicamente, o que é bom nessas características, precisa manter sempre em mente a seguinte ideia: com a minha força de argumento, a minha força lógica, eu posso causar mal a terceiros. Então, eu preciso tomar cuidado com isso para não afetar emocionalmente aqueles que estejam fragilizados. Numa discussão argumentativa, por exemplo, a pessoa pode ter argumentos e premissas, tudo bonitinho, toda a lógica bem colocada, mas ela pode usar isso no momento em que o outro lado está fragilizado. Isso é crueldade, isso não vale a pena. Resta saber se quem faz isso tem algum discernimento de que é ruim fazer o mal, né? Isso acontece muito nos tribunais. Acontece muito e existe isso também por causa da variação, da variância que existe de temperamentos humanos. Existem as pessoas que são mais emocionais e existem as pessoas que são extremamente racionais. As pessoas que são extremamente racionais e que não demonstram empatia ou afinidade com terceiros, estas pessoas elas podem estar numa situação em que geneticamente realmente não tem essa predisposição, ou elas podem estar numa situação de engano de si mesmas. A pessoa pode ter esse vulcão emocional lá dentro, mas não está muito bem resolvido. Então ela esconde, ela suprime e só trata da questão racional, não importa se vai efetuar uma crueldade com terceiros ou não. Normalmente esse tipo de pessoa chega num certo momento da vida, né? Metade da vida para frente, né? Começando aí a terceira idade, em que certas pessoas caem a ficha. Quando cai a ficha, a pessoa, inclusive, pode entrar num ciclo de depressão muito forte, porque ela percebe um mundo novo que está à frente dela, e aí ela se reforma, e ela pode até mesmo cuidar de avançar, mas não é muito comum isso, não é muito, é raro esse tipo de coisa, né? Alguns casos assim são evidenciados pela mídia, que são ou soldados de Hitler, ou pessoas que participaram da guerra. Exatamente. Né? E casos mais contemporâneos também, casos de pessoas que ativaram na luta armada na época da ditadura, que tinha uma justificativa, né? Mas cuja luta armada realmente era algo um pouco à frente do que deveria ser, e que hoje percebem que aquilo que estavam fazendo era errado na metodologia, né? Então, isso vem de um amadurecimento, né? Esse amadurecimento, é importante que a pessoa esteja aberta a isso. E aí vale argumentação, ou seja, vale argumentar com essa pessoa dizendo que efetivamente nós somos um combinado, né? Nós somos um sushi onde tem vários combinados e dois desses combinados, tem mais, mas dois deles é essa racionalidade e essa emotividade. Nós precisamos saber os limites de cada uma dessas coisas, né? Algo que se chamaria bom senso. Algo que se chamaria bom senso num sentido de humanidade mesmo, de ser humano. O ser humano completo é aquele que faz jus a essa questão racional e que tem uma resolução emocional boa, que tem uma empatia boa. E aí eu tenho um argumento matador contra aquele que diz assim, não, eu não quero ser emocional. Eu tenho um argumento que deveria convencer essa pessoa. É aquilo que eu já comentei. Quando você pratica uma bondade, um ato de altruísmo, um ato de doação, você está fazendo isso, a priori, parece apenas favorecendo a quem está recebendo a doação. Os neurocientistas dos últimos 20 anos têm descoberto que, na verdade, isso provoca uma melhoria hormonal em quem está fazendo esta ação. Isso tem a ver com um hormônio chamado oxitocina. Tá? Quem quiser mais informação sobre isso, procure Paul Zak, Z-A-K. Paul Zak é chamado Dr. Love, ele é um estudioso da oxitocina. Ele é incomum porque ele, quando chega para cumprimentar as pessoas, mesmo desconhecidas, ele não dá a mão para ele, vai e abraça. O abraço é algo que aumenta a oxitocina, assim como os atos de altruísmo, de doação. Então, isto significa que, efetivamente, esses atos são bons para quem recebe e para quem dá. E o argumento poderia entrar nessa mesma linha, né? O argumento, bom para então, quem é esse. fala e para quem recebe. Eu estou fazendo esta doação, eu estou sendo altruísta, não é só por você, é por mim também. É para mim, para que eu me sinta melhor também, né? Então é o melhor dos dois mundos. Né? E durante muito tempo as pessoas se enganaram com relação a isso, né? Porque principalmente as empresas achavam errado e negativo dizer que ajudavam, porque poderia parecer oportunismo. Né? Exatamente. No caso das empresas, a coisa é mais cruel, eu diria, né? Porque a empresa não é uma pessoa, né? É um board of directors, acionistas e tudo mais. E isto faz com que essas pessoas estejam longe dos efeitos que a empresa tem.
Então, muitas áreas empresariais no mundo inteiro, né, eu vou dizer 3 delas, a área tabaqueira, a área de medicação e a área alimentícia. Tá? Essas 3 áreas, elas não se preocupam muito com o resultado final das suas ações. Elas deixam a coisa rolar e elas têm como objetivo maximizar lucros. Então, essa seria uma coisa importante para se falar para os diretores, os gerentes, os donos, os acionistas dessas empresas. É preciso fazer algo que seja mais próximo do nosso ideal humano, de altruísmo, até mesmo sacrificando um pouco a companhia, reduzindo lucros em benefício do que é colocado para o público. Né? Mas acho que essa transformação tem acontecido, inclusive por meio dos slogans, né? Tem um que me ocorre agora, o que faz você feliz. Exatamente. Né? Então, sempre trazendo algum benefício e isso vai me impulsionar a comprar naquele lugar. Né? É altamente benéfico. Né? A gente pode também usar a ideia de que os marqueteiros descobriram que isso é uma forma boa de aumentar as vendas. Eu acho que é mais forte, não tanto nessa área, né, de distribuição de mercadorias, mas mais forte seria impossível. Tá? O que eu vou falar agora é algo impossível. Mais forte seria um dono de uma empresa de tabacaria dizer assim, olha, nós estamos reduzindo os níveis de nicotina em nossos cigarros para melhorar a saúde das pessoas. Isso é impossível. E é um ato de humanidade extraordinário. Né? E isso não vai acontecer. Né? Essa discrepância entre o que se quer como empresário racional e como ser humano, essa diferença que é o complicado da história. Né? Isso sem falar no segmento bélico, né? Ah, sim. Mas o argumento é a defesa aí, né? Eu vejo que nada, eu não consigo imaginar, né, ninguém nunca conseguiu me colocar uma indústria mais maléfica do que a do fumo, né? Ou seja, a indústria bélica está bastante abaixo disso. É algo que poderia até ser dito em termos de autodefesa, né? É óbvio que você não pode exagerar, porque senão vira autoataque, né? Ataque exterior desmesurado. Mas a coisa realmente tem que partir para um lado de humanidade muito forte. E é preciso que isso seja divulgado de uma forma mais forte. Né? Muito bom. Bom, divulgamos aqui o que pudemos nessa 1 hora sobre argumentação com o Sérgio Navega. O assunto é muito extenso, né, Sérgio? Muito vasto. 1 hora passou muito rápido, como sempre. A gente teria muito mais curiosidades para saber sobre isso. Mas eu quero deixar aqui o endereço do site do Sérgio. Me ajuda a soletrar, por favor. www.inteliwise.com.br. Isso, a gente já divulgou isso no início do programa. Se você quiser mais informações, acesse o site que tem textos, artigos. Quero lembrar que o Sérgio é autor do livro Pensamento Crítico e Argumentação Sólida, que infelizmente a primeira edição está esgotada, mas o Sérgio prometeu, e compromisso assumido. Vamos torcer para que isso aconteça, hein? Que a segunda edição esteja logo à disposição para que você aprenda ainda mais sobre argumentação. Com certeza é um instrumento da comunicação muito importante, fundamental para que as pessoas possam construir bons resultados. Com certeza. Né? Sérgio, quero muito te agradecer pela participação, aprendi muito nessa 1 hora. E para você que também aproveitou o programa, se quiser revê-lo, pode acessar o conteúdo aqui no site do AllTV ou também no site tvcomunica.com.br. Na segunda que vem a gente volta com mais um programa com o tema comunicação. Uma ótima semana e sucesso para você. Tchau!